Olá! A Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa de Goiás não para, mesmo no recesso parlamentar. Recentemente, o presidente da comissão, deputado Carlos Antônio, do Solidariedade, esteve em Bento Gonçalves, no sul do país, participando do 8º Congressul, que é o Congresso sobre os Direitos da Criança e Adolescente. E é sobre esse assunto e outros que a gente conversa com ele agora. Muito obrigada, deputado, por nos atender, né? Obrigado, Luciana. É um prazer poder estar aqui falando sobre um tema tão interessante que é o tema da criança e adolescente. E como foi lá no sul do país? O senhor representou o nosso estado, teve 15 minutos de fala, né, perante todos os congressistas. Como é que foi? Foi muito bom. Eu acho que o resultado foi excelente. Eu acho que você acumular conhecimento acaba sendo importante na sua atividade diária. E a participação, o Congressul foi o 8º Congressul, eu já participei de outras 3 edições. Sempre soma no conhecimento, aproximadamente 3.000 participantes, né? E durante a realização do Congressul, no primeiro dia, eu tive uma participação de 15 minutos, falando da atuação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, da Comissão da Criança e Adolescente, em defesa, né, dos direitos da criança e adolescente, aquelas atividades que a Assembleia realiza em prol disso, e foi muito receptivo o público diante daquilo que eu falei. Eu particularmente foquei muito a questão da CPI que a Casa instaurou para poder apurar os casos de abuso sexual e adoção irregular e trabalho infantil. Então foi muito bacana a presença no Congresso do ministro dos Direitos, né, Humanos, Pepe Vargas. Foi muito importante, a palestra dele foi muito interessante, ou seja, realmente foi bacana, foi bom. Deputado, e apesar de ser realizado no Sul, o Congresso tem gente de tudo quanto é parte, né? Até do mundo também. Todos os estados estavam lá representados, todos os estados brasileiros. E qual foi o assunto mais falado em termos de violência contra os direitos da criança? Olha, 2 temas me chamaram a atenção. Na verdade, foram 5 temas, né, que foram levantados, mas 2 deles realmente me chamaram a atenção. A questão da redução da maioridade penal, que continua em tramitação na Câmara Federal, terá sua segunda votação agora no mês de agosto, e os casos de abuso sexual. E eu fico muito feliz que o Congresso, da importância do Congresso, discuta a questão do abuso sexual. É um tema que tem que fazer parte do dia a dia do brasileiro, a gente tem que combater esse crime, e lá várias situações foram colocadas. Na questão da redução da maioridade penal, lá foi pedido aos estados que busquem, junto aos seus parlamentares federais, mais 19 votos para derrubar essa redução lá na Câmara Federal, para que não haja necessidade de continuar a sua tramitação. Entendimento de todos, inclusive do ministro Pepe Vargas, de que a redução ela é um retrocesso, ela não avança, embora para a sociedade, para a mídia, pareça um avanço, mas na verdade não é um avanço por N razões, né? Foi discutido isso, então, foi discutido. Né? Foi consenso que não é para passar adiante, né? Até porque os próprios parlamentares, a própria Câmara Federal, vários deputados têm dito isso, e é verdade, que qual que é hoje o apelo para se ter essa redução? É o sentimento popular. Né? Uma pesquisa foi feita, 80 e tantos % da população quer a redução. Eu achei até interessante uma colocação que foi feita por um dos palestrantes, que disse o seguinte, que se... não, é por causa disso, o Congresso a Câmara está pressionada a fazer isso por causa de uma pesquisa popular. Então vamos lá, se fizer uma pesquisa popular pedindo que o salário do deputado federal seja um salário mínimo, vai dar 100%. Todos os brasileiros vão querer a redução salarial dos deputados para um salário mínimo. E nem assim eles irão fazer. Então, quer dizer, não é a pressão popular, não é a opinião pública que deve conduzir os trabalhos da Câmara. Até porque existem coisas colocadas pela mídia e que são compradas pela sociedade que nem sempre se bate com a realidade do dia a dia. E também tem a experiência de países que adotaram essa redução e que não deu certo. Não, na verdade tem países que estão voltando, justamente, né, ao regime antigo, porque realmente não funcionou. E isso é fato, eu tenho defendido em Goiás, já tinha dito isso, e lá, coincidentemente... Foi falado isso? Foi falado também, que é o quê? Você reduz hoje para 16, daqui 5 anos está se discutindo para 14, depois para 12, até, não disseram isso, mas aí é uma conclusão minha, até prender a gestante. E com relação ao abuso sexual... Aliás, né? Eu até melhorei lá no dia da minha fala e falei,
o médico, quando estiver tirando a criança, vai dizer mãos ao alto, né? Já vai nascer preso a criança quando estiver saindo, porque realmente, infelizmente, se usa muito menor nessa questão de crimes. Deputado, se a redução não vai resolver, foi falado no Congresso alguma alternativa? Políticas públicas, não tem outra. Eu acho que passa pela questão da educação, passa pela questão da aptidão profissional, que é o quê? O Estado assumir o adolescente e torná-lo um profissional digno, mas o Estado tem que ter essa participação. Se não houver a participação do Estado, realmente fica muito difícil. E uma conclusão que se chegou no Congresso, e acho que eu já tinha essa opinião, né? Os pais precisam retomar a responsabilidade da criação dos filhos. Justamente. Se os pais não retomarem essa responsabilidade, vai ser muito difícil você conseguir, porque hoje o pai, ele não quer nem mandar o filho para a escola. Ele liga para o conselho tutelar obrigar o filho dele a ir para a escola. Quer dizer, nós perdemos, ou fizemos uma inversão de valores na família. Então nós precisamos retomar isso. E o ECA, né, que é uma lei extremamente, na minha opinião, bastante perfeita, ela prevê punições aos pais que não assumem a responsabilidade da criação dos filhos. Eu tenho andado no Estado falando isso aos conselhos tutelares e lá foi dito, e na minha fala também eu reforcei, que é o quê? O conselho tutelar chamar a responsabilidade dos pais para a criação dos filhos, inclusive com a aplicação do ECA, que é o quê? Punição aos pais que não assumiram a responsabilidade da criação dos filhos. Parece que não está dando conta mais, né? Perde-se as rédeas e joga para a escola, joga para o conselho, que não vai resolver, né, deputado? Hoje existe uma transferência de responsabilidade. Justamente. Bom, e durante o Congresso, o deputado falou sobre a CPI, que foi instalada aqui no estado de Goiás e começa em agosto. É sobre esse assunto que a gente vai discutir depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ligue 141. CVV, a linha da vida. O programa Ação Parlamentar volta com o deputado Carlos Antônio, do Solidariedade, que esteve recentemente no sul do país, participando do 8º Congressul, que é um congresso sobre direitos da criança e adolescente. E durante o congresso, o deputado participou, falou sobre a CPI, que foi instaurada aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. E a previsão é que ela recomece em agosto, né, deputado? Os trabalhos serão retomados oficialmente a partir do dia 5, com a realização de mais uma reunião ordinária. Teremos a partir do dia 12 o início das oitivas, que estaremos ouvindo as pessoas envolvidas nos casos de Cavalcante, 12, 19 e 26 são as datas escolhidas para a gente fazer um apanhado geral nessas oitivas, e estaremos também, já a partir do dia 10, realizando audiências públicas em 10 regionais do estado de Goiás. Nós queremos o quê? Nós queremos mapear os casos de abuso sexual, adoção irregular e trabalho infantil do estado de Goiás. Eu tenho dito, porque quando se fala em CPI, a própria sociedade já fala, é algo que não vai dar em nada, dá em pizza, vai cair no mesmo lugar, vai ficar no lugar comum e tal. Então nós queremos ver se a gente consegue avançar. Qual que é o meu objetivo, e entendo que é o objetivo de cada membro
tanto titular como suplente da CPI, é o quê? É um resultado prático disso. É o quê? Fazer avançar os casos de Cavalcante e aqueles casos no estado de Goiás que porventura estejam esquecidos, né, tanto pelo Ministério Público ou então guardados, né, em uma gaveta no judiciário, nós queremos que esses casos avancem. Então, esse é o resultado prático que nós queremos. Nós queremos o quê? Transmitir à sociedade que a impunidade ela vai acabar nesses casos de abuso sexual contra criança e adolescente do estado de Goiás. Agora, o que fez surgir essa CPI, deputado, foi as denúncias em Cavalcante. Sim, até porque o estado de Goiás foi manchete, né? E vergonhosamente, manchete nacional com esses casos de Cavalcante. Que inclusive lá no Congresso se comentou que é uma questão cultural, né? Que é uma coisa que vem de anos e anos, só que nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar o abuso sexual como uma coisa cultural de uma comunidade calunga. Eu acho que isso é inaceitável e a comissão quer exatamente avançar e punir aqueles que são envolvidos no caso de crime de abuso sexual. Então, o que motivou foi Cavalcante. Só que a CPI ela é ampla, ela é para todos os estados de Goiás. Por isso nós estamos fazendo essas audiências públicas com a participação dos conselhos tutelares. Nós queremos relatório de cada município, o que foi feito para cada caso e os casos que sequer tiverem inquérito aberto, a CPI vai no seu relatório final sugerir, né, como uma questão de imposição, que esses inquéritos sejam abertos e os casos que estão esquecidos sem sentença, que eles possam avançar. Porque em Cavalcante, na comunidade calunga, foi detectado não só abuso sexual, mas também trabalho escravo, né? Que acontece muito quando a criança é tirada, infantil, né? Da comunidade, levada para uma casa para trabalhar, de babá, e assim começa, né, Por deputado? isso que a CPI da violação de direitos, ela foi mais ampla, ela não ficou só no caso de abuso sexual. Ela foi para adoção irregular e também para o trabalho infantil. Qual que é a diferença, deputado? Porque uma coisa puxa a outra. Qual que é a adoção irregular? Uma família da cidade vai lá na comunidade calunga, traz uma adolescente ou criança para sua casa, quer dizer, já é uma adoção irregular, ali a obriga a fazer os trabalhos de casa, que nenhuma criança é tirada de uma comunidade calunga para ter o conforto num lar que seja na cidade, vai para trabalhar. Então, quer dizer, já é um trabalho infantil. Ela assume a responsabilidade da casa. Então, é um trabalho infantil. E o pior de tudo, adoção irregular, trabalho infantil, é que quase sempre, não é a totalidade, mas quase sempre acaba culminando com abuso sexual. Porque aquela adolescente, ela vai crescendo, ou o próprio chefe da família, né, abusa sexualmente dela, ou um filho da família acaba abusando sexualmente. Por isso que nós ligamos uma coisa a outra, para que a gente realmente tenha, pelo menos, a inibição e coibir o máximo possível desse tipo de situação. Aí a gente vê aquela cena do Brasil colônia se repetindo, né? Porque acontecia isso nas colônias, né? Nas fazendas. E em pleno século XXI nós estamos tendo essa mesma situação vivida hoje. Então... E pior, porque hoje o abuso sexual ele existe mesmo. Né? Antigamente ele era mais implícito, porque né, ficava numa situação mais dentro da família. E parece que as famílias aceitavam também, né? Hoje, com o advento, né, da modernidade, internet, essas coisas todas, a gente acaba tendo mais conhecimento de casos. Né? Então, por isso que hoje a gente tem esse número, né, então, sendo divulgado. Então, serão 10 municípios recebendo, né? 10 regiões. 10 regiões. Serão audiências regionais. Nós vamos ter a primeira, dia 10, lá em Anápolis, né? E a terra do senhor? A minha cidade, né? Minha base, que é a cidade de Anápolis, cidade que eu moro. E a segunda audiência será em Rio Verde. Deputado, então a gente vai estar acompanhando essas audiências e torcendo para que resultem em soluções, ações, né, positivas aí para essa criançada. E aí, Luciana, eu quero pedir sua permissão, de quem nos assiste nesse momento, para agradecer também a participação dos deputados na CPI. Os deputados têm tido uma atenção muito especial, têm tido uma dedicação muito especial. Aqui eu quero agradecer não só aos deputados titulares, mas aos deputados suplentes também. Quero aqui destacar como suplente a atuação do deputado Lisal Vieira, né, que tem tido um interesse muito grande pela CPI. Inclusive, a segunda audiência será em Rio Verde, já com a coordenação dele. Nós vamos ter a primeira em Anápolis, que é a minha cidade, né, e nós queremos ser um piloto para as demais. E agradecer a deputada Isaura Lemos, que tem uma função importante na CPI,
que é a relatora, ela vai fazer um relatório, eu tenho certeza, muito bom, com um resultado muito prático disso. A deputada delegada Adriana Costa, com a sua experiência de investigação, vai estar dando uma colaboração muito grande, e a partir das oitivas, imagino que ela vai estar contribuindo muito mais. Deputado Jean, deputado Lincoln TJ, enfim, a CPI ela só está começando a ganhar corpo, porque os deputados realmente estão atuando bem. Eu quero agradecer a cada um deles. Com certeza. E só lembrando, deputado Bruno Peixoto, que apresentou um projeto que dá um incentivo, né, para os agentes que fazem serviço voluntário, não são remunerados e trabalham com crianças e adolescentes, né? Tomara que esse projeto passe, né, deputado, também. Na verdade, se a gente for observar, existem muitos voluntários na atuação da causa da criança e adolescente. Nós temos os agentes, nós temos os conselheiros de direitos. Não seria, né, remuneração, seria só uma ajuda, né? Uma gratificação, alguma coisa, né, que possa... para pagar gasolina, alguma coisa assim. É o chamado jeton, né, que geralmente se faz. No caso de conselho é jeton, não sei como seria na questão dos agentes. Mas é uma iniciativa louvável do deputado Bruno. Ou seja, todo aquele que trabalha em prol da causa da criança e adolescente... Gente, quando se fala assim, eu me lembro muito bem que quando se começou a falar de meio ambiente, os jornalistas tratavam isso como se fosse um caderno 2, né? Caderno 2, no jargão jornalístico, uma coisa que não tem tanto interesse assim. E a causa da criança e adolescente, ela não pode ser tratada como caderno 2. Assim como lá atrás começou a se discutir a questão do meio ambiente, e hoje se sabe da importância disso, eu quero dizer que a sociedade precisa entender que hoje os problemas que vivemos é porque lá atrás nós não cuidamos de nossas crianças e de nossos adolescentes. Que serão o nosso futuro. Que né, na soma aí, é o nosso futuro. Deputado, muito obrigada. A gente fica torcendo para que tudo dê certo. Vai dar, se Deus quiser. Eu entendo que onde existe trabalho, onde existe disposição, Deus acaba abençoando bastante. Amém. Obrigado. Muito obrigada, e obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.